Porque os preços dos alimentos não param de subir. Eu não sei vocês, mas eu tô de saco cheio de ter que ir no mercado e ver o arroz custando mais de R$30. A carne bovina em um preço absurdo. E o óleo e o azeite então, vixi, nem se fala. Só para vocês terem uma ideia, o café, o alimento mais consumido do Brasil, teve uma alta de impressionantes 39,6% em 2024, sendo um dos alimentos que mais subiram. Eu não senti muito no bolso porque eu não sou tão fã de café não, mas os outros produtos eu senti sim. O exemplo disso que o Lucas está falando é o abacate, que foi o alimento que mais subiu. Foi um aumento de 174,67%. E aquele bife de patinho que você também curte teve um aumento de 24,13%. Ou seja, muita coisa ficou cara. E o responsável por isso foram 4 coisas: inflação, clima, demanda e câmbio. Mas bora começar falando sobre a inflação, que todo mundo já sabe que isso é chato, né? E acompanha os brasileiros desde sempre. Mas caso você não saiba o que é inflação, bora definir isso de um jeito simples, como o aumento dos preços. Ou seja, quando os preços sobem, tem uma inflação neles. E quando cai, gera um efeito contrário, uma deflação. Caso você queira entender isso melhor, é só você ver esse vídeo aqui que vai te ajudar muito. Mas continuando com o raciocínio, tem vários índices que medem a inflação. Porém, o mais conhecido e usado é o IPCA, que é o Índice de Preço do Consumidor Amplo. E no 2024 encerrou o ano em 4,83%, o que foi acima do teto da meta estipulada pelo governo de 3%, com a tolerância de até 4,5%. E com a inflação em alta, os custos dos produtores com energia, combustível e logística tendem a subir, o que reflete diretamente no preço final dos alimentos. Isso porque, para você calcular o preço do produto, não é só você plantar lá e definir um valor final. Tem muitas coisas por trás, desde energia, água usada, funcionário, transporte e etc. E esse foi um dos maiores motivos do porquê os preços subiram. Por exemplo, em setembro e outubro do ano passado, as altas do preço da energia elétrica foi uma das principais responsáveis pelo aumento das inflação no período. Então, vários produtos simplesmente dispararam e a luz entrou em bandeira vermelha, ficando mais cara. E depois dessa explicação, você pode se perguntar: então por que no passado os preços dos produtos eram mais baixos mesmo com a inflação? E, bom, mesmo sendo uma ótima pergunta, a resposta é bem simples: não eram. Vamos pegar, por exemplo, os famosos anos 2000, onde o salário mínimo era em torno de R$151. Naquela época, o arroz custava em torno de R$3,09 e o feijão carioca R$1,19. E você pode olhar e falar: como era barato naquela época. Mas quando a gente faz as contas, as coisas são um pouco diferentes. Isso porque o valor do arroz representava 2,11% do salário na época, o feijão 0,78%. Mas hoje, quando você pega o salário mínimo, que está em R$1.518, a gente vê que nosso poder de compra é maior. Isso porque o mesmo arroz está em média R$ 32,99 e o feijão R$ 6,29. Ou seja, o arroz equivale a 2,17% do salário mínimo, enquanto o feijão equivale a 0,41%. Então, com isso, a gente consegue ver que mesmo com maior poder de compra, a equivalência não mudou pouca coisa, não mudou quase nada. Isso porque o nosso salário mínimo não subiu mais com o aumento das commodities. Mas o culpado das commodities terem subido tanto foi o segundo fator, o clima. Isso porque aconteceu um fenômeno chamado de El Niño, que eu tenho certeza que você já ouviu por aí. E isso impulsionou o aumento das temperaturas globais e também das mudanças meteorológicas no mundo. Por exemplo, aqui no Brasil, alguns lugares choveu muito, já em outros tiveram grandes secas. Um exemplo claro disso é as enchentes do Rio Grande do Sul, e também as secas severas e também os incêndios florestais da parte de cima do mapa do Brasil, o que prejudica lavouras e também reduz as safras. Como é o caso do Rio Grande do Sul, que é o maior produtor de arroz do Brasil. Eles literalmente têm um domínio disso. E com as enchentes que aconteceu, a safra foi prejudicada, o que automaticamente leva ao aumento desse produto. O efeito contrário das enchentes também foi o grande responsável. Isso porque a seca histórica de muitas cidades do Brasil levou à queda do nível dos reservatórios e, por consequência, a mudança para uma bandeira tarifária mais cara, contribuindo para a alta do preço da energia elétrica. Que a gente já falou que afeta diretamente nesse preço. E esse foi um dos grandes responsáveis pelo aumento do abacate, por exemplo, que teve a entre-safra, que é uma pausa na produção
agrícola que ocorre entre as colheitas nos meses de outono e inverno, que junto com o terceiro fator, a demanda, fez com que ele subisse mais de 174%. Isso porque o abacate conquistou status de superalimento, graças à sua popularidade em dietas saudáveis e receitas como, por exemplo, a guacamole e coisas do tipo. Fora que ele é muito bom para quem quer ganhar massa. E por conta disso, a demanda por esse produto subiu bastante, então muitas pessoas estavam comprando ele. E por isso os comerciantes decidiram subir o preço desse produto, no caso o abacate. E isso aconteceu com muitos outros alimentos, principalmente o café, tá? Que começou a ficar popular em todo o mundo. Então o nível de exportação dessa commodity subiu muito, o que fez aumentar o preço dele. E outro culpado por esse aumento da demanda, por incrível que pareça, foi o desemprego que caiu e hoje está em torno de 6,4%. Isso faz com que as pessoas tenham mais dinheiro e, por consequência, elas comprem mais coisas, o que aumenta a demanda desse produto e, por conta disso, acaba gerando uma inflação em certos produtos. Assim como os outros países também podem fazer isso com a gente. E esse é o quarto fator do aumento dos produtos, o câmbio. Em 2024, a cotação do dólar valorizou em 27,34% sobre o real. E isso impacta os fluxos das exportações. Isso porque, caso você não saiba, todas as commodities são negociadas em dólar, já que é mais vantajoso para o produtor vender ao mercado externo, que paga em dólar, do que ao mercado interno, que vai pagar em real. E tudo que a gente exporta fica mais caro. Isso porque a gente exporta demais. Um exemplo claro disso é o café, que no ano passado o Brasil conseguiu exportar pela primeira vez mais de 50 milhões de sacas, o que consequentemente fez o café ficar 39% mais caro pra gente. E o mesmo vale para muitos outros produtos, mas infelizmente isso não tem muito o que fazer, já que o Brasil precisa fazer dinheiro e um dos melhores jeitos de fazer dinheiro é exportando, ou então o governo tá te taxando, né? E com esses aumentos de preço surge uma pergunta muito importante. Como eu posso comprar produtos mais baratos e economizar meu dinheiro? Olha, você pode seguir o conselho do nosso presidente. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto tá caro, você não compra. Até porque a gente tem que parar com essa mania de ficar almoçando todo dia, né? Aí não dá. Principalmente aquele arroz e feijão com farofa. Mas caso você não queira abrir mão disso, eu e o Lucas desenvolvemos alguns jeitos de ser mão de vaca. E essa seria a palavra que muitos usam, né? Sim, porque toda vez que a gente vai no mercado, a gente faz coisas que as pessoas consideram básicas, mas simplesmente não fazem. Um exemplo claro disso é a lista de produtos. Quando você faz isso, você consegue se concentrar em comprar coisas que você realmente precisa, ao invés de coisas que você não precisaria. Mas se o que tá na lista tá muito caro, tipo café, o que eu faço? Porque isso pra mim é insubstituível. Aí que entra o nosso outro conselho. Caso você queira comer as mesmas coisas pagando o preço justo, compre produtos genéricos. Cara, isso vale tanto para alimentos quanto para remédio. A maioria dos produtos são fabricados no mesmo lugar, com o mesmo produto, mas muitas das vezes não tem o mesmo preço. Isso porque o que conta muito também é o valor da marca. Muitas marcas fazem propagandas absurdas, o que acaba entrando no valor do produto para cobrir todo esse custo, enquanto outras não investem tanto em marketing e possuem as mesmas qualidades, só que com um preço muito melhor. Então, quando vocês forem no mercado, ao invés de olharem a marca do produto, vejam os ingredientes, porque caso tenha alguma outra marca que seja mais barata e tenha os mesmos ingredientes, às vezes vale muito mais a pena você comprar aquele alimento, a não ser que você goste muito de uma marca específica, aí não vai ter o que fazer, né? E outra dica que muita gente pode achar loucura, mas quem mora sozinho, quer economizar, pode fazer e faz muito sentido, é você simplesmente seguir a dica do Lula, não comprar os alimentos. Mas calma, não é você fazer isso literalmente e deixar de comer coisas que você goste. A nossa dica é você simplesmente comprar comida pronta, seja no iFood, seja marmita de restaurante, coisas do tipo. Isso porque mesmo com todos esses aumentos dos produtos, muitas das vezes se você colocar na ponta do lápis, você gasta mais comprando arroz e feijão todo mês do que comprando uma marmita pronta. E eu tô falando sério, tá? Tô usando o lado mais racional financeiro possível pra te falar isso. E o Lucas tem total razão. Isso porque você não gasta só com comida, você gasta com gás, com luz e etc. Então, às vezes, comprar marmita faz muito mais sentido do que comprar alimentos que estão caros no supermercado. Então, se você é essa pessoa que acha que as coisas estão caras e quer economizar com os alimentos, tira um dia para pesquisar no Google restaurantes que sejam perto da sua casa e que tenham uma marmita muito boa e sejam um custo bem legal. E veja quanto você vai gastar no final do mês e compare com quanto você gastaria comprando no supermercado. E se você tiver com preguiça de fazer isso, então comenta aqui embaixo que a gente bate no peito e faz isso por conta pra você. A gente vai lá no supermercado, vê quanto a gente gastaria no mês e compara com quanto a gente gastaria com as marmitas.
Então já comenta aqui se você quer esse vídeo na prática. Também já aproveita para comentar se você está sentindo no bolso esse aumento dos produtos do supermercado. E se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza que você também vai gostar desse aqui.